Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Respondendo Comentários, série onde eu respondo os comentários e dúvidas que vocês deixam aqui nos vídeos da MusicDot, que é a melhor plataforma de ensino de música online. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado lá na MusicDot, e vamos então para a nossa primeira pergunta. Antes, solta a vinheta aí pra gente. Se você chegou agora nessa série, não esquece de já dar o joinha para poder mostrar pra gente que você tá gostando desse conteúdo. Ajuda muito quando vocês dão aí um like no vídeo. Compartilhar o vídeo, obviamente, mostrar pros amigos, pra banda com quem você toca. E também se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos programas. Lembrando que a gente tem uma playlist com todos os programas que vieram até agora. São 9 programas, esse é o 9º programa, na verdade. Então você pode assistir todas as dúvidas que já foram respondidas. Tem muitas dúvidas que estão vindo que são repetidas, então não esquece de assistir os outros vídeos que com certeza você vai aprender bastante. Então vamos lá, a primeira dúvida do dia. Juninho Soares pergunta: professor, o que vale mais a pena baseado nos recursos oferecidos? Um CTK 7200 ou um CTX 5000? Lembrando que eu ainda não toquei no CTX 5000, eu só vi algumas coisas, algumas características e a Cássio me prometeu para muito breve aí. Bom, eles têm muitas coisas em comuns. A tecla, a quantidade de teclas, né? Se você for pegar o número de timbres, mais ou menos, o número de acompanhamentos automáticos, de songs, eles têm muitas coisas em comum. Polifonia, saída LR, enfim. Eu tentei me basear aqui mais ou menos nas diferenças que tem entre eles para você ver qual que vale mais a pena. Antes de falar qualquer coisa, lembrando que assim, a princípio, é sempre mais legal você ter um instrumento mais novo, porque ele é um lançamento, ele geralmente vai ter melhores recursos ou vai ter melhorado coisas do antecessor, né? E obviamente você vai ter um pouquinho mais de facilidade na revenda depois, porque ele é um produto mais novo. Mas vamos lá que tem algumas coisas interessantes pra gente ver. Uma delas que eu anotei aqui é a memória de registro. Quantos registros você consegue fazer ali, não só de timbres, mas de situações musicais, né? Essa memória de registro é para isso. Então você salva um timbre com dual voice X ali, com DSP tal, junto com aquele style, com aquele ritmo de rock, no metrônomo, no tal tempo ali e tal. Então isso daí seria um registro. O CTK 7200, ele tem 96 registros, que já é um número excelente, e o CTX 5000, ele tem 128. Não muda muito, mas se você quer salvar vários registros ali, de repente pode ser uma mudança interessante. Uma coisa que é legal do CTK 7200 é que ele tem o órgão com drawbar, então ele tem o botão de rotary, ele tem várias coisas ali à mão que o CTX 5000, pelo que eu vi até agora, não tem. Os timbres de órgão do CTX 5000 são muito bons, tem algumas coisas que foram melhoradas até, então vai ter timbres até que talvez sejam mais bonitos do que do CTK. Porém, ele não vai te dar o drawbar. Então, por exemplo, para mim, que gosto muito, toco muito com órgão, com Hammond, talvez eu optaria pelo CTK 7200. Se você não toca jazz ali, não usa o Hammond, ou enfim, não é aquele instrumento mais importante para você, talvez não faça diferença. Em relação às caixas de som, é bem legal a gente ver que o CTX 5000 tem mais do que o dobro da potência. Então são duas caixas de 15 watts, enquanto o CTK 7200 são duas caixas de 7 watts. Então aqui tá uma diferença bem interessante. Quem gosta de tocar com as caixas de som, com certeza o CTX 5000 vai trazer muito mais potência, vai ser muito mais legal. Tem um outro recurso novo no CTX 5000 também, que é aquele cancelamento de voz, que nada mais é do que aquela ideia de cancelamento de fase, né? Que os Yamahas já tem há bastante tempo até. Então aquilo que você colocar do seu teclado, até onde eu sei, pela audio in, eu não sei se ele faz isso também pelos waves que você coloca pelo pendrive, ele pode tentar dar uma diminuída na voz do cantor para você poder tocar a melodia por cima do arranjo original. Nem sempre funciona, mas é uma funcionalidade legal para quem está começando. Isso só tem então no CTX 5000. O CTX 5000 também veio com uma entrada para pedal de expressão, coisa que não tem no 7200. Então ponto também legal isso daqui. Os dois têm a entrada de microfone P10 e o line-in P2, né, estéreo. Porém, só o CTK 7200 tem uma terceira entrada que seria o instrument in, também em P10. Eu não sei exatamente se você consegue usar todas elas ao mesmo tempo, eu nunca testei o 7200 nesse sentido, mas aqui, de repente, se você quer ter uma entrada de instrumento dedicada, pode ser que seja interessante o CTK 7200. De repente, se você pretende ligar um microfone e um violão, por exemplo, no seu teclado. Porém, o CTX 5000, por exemplo, tem mais caixa de som, então depende muito. Em relação à memória externa, você vai ter a entrada para cartão de memória SD no CTK 7200 e para pendrive, ou seja, USB no CTX 5000, que eu acho mais prático um pendrive do que um cartão de memória. Geralmente é um pouco mais barato também, mas aí fica o que for mais prático para você. O CTK 7200 ele funciona a pilha, o CTX 5000 não funciona. Eu imagino, muito provavelmente, por conta da caixa de som desse falante aqui, que é mais potente, muito mais potente. Então eu acredito
acredito que isso que atrapalhe e não garante então que você consiga usar com pilha. Se você pretendia fazer uso com a pilha, então de repente o CTK vale mais a pena. Então basicamente eles têm algumas diferenças aqui que eu acho que justificam o CTX 5000, que tem melhoras sim, em especial em relação ao timbre. Então essa nova linha aí de timbres AIR, né, que eles usam ali o processador novo, então para pianos, Rhodes, Hammonds, tudo fica mais legal, embora não tenha o drawbar. A caixa de som mais potente, então provavelmente eu iria no CTX 5000, porque o CTK 7200, mesmo tendo o drawbar, não tem o pedal de expressão, por exemplo, que eu uso bastante também. Pergunta número 2 do Danilo Reis. Parabéns por mais esse vídeo, por esclarecer mais dúvidas. Eu tenho uma sugestão para o próximo vídeo, você falar sobre DirectBox. É importante ter um DirectBox? Ele faz diferença no som? Como já disse uma vez, eu tenho um CTK 4400 e uso ele na igreja, conectado na mesa de som com um cabo P10 estéreo, 2 P10 mono, ligados direto na mesa, mas já vi vários posts na internet falando que o correto é usar o DirectBox para o som sair mais limpo, sem chiado. Então gostaria de saber se é importante mesmo ligar o teclado na mesa de som usando o DirectBox junto. Danilo, tem algumas soluções aqui para você pensar. Em geral, a gente pensa no DirectBox, sim, ele vai ajudar você a diminuir ruído. Porém, esse tipo de ruído acontece mais em grandes palcos, quando você tem muito cabo, você tem muitos canais, iluminação e coisas acontecendo. Se de repente não for o caso da sua igreja, talvez você não precise, porque não vai fazer grande diferença. Então, em geral, a gente fala que o DirectBox é bom para grandes distâncias. Se você tiver um cabo, esse seu cabo aqui que você falou, ele tiver, por exemplo, até 5, 7 metros, muito provavelmente ele não vai ter tanto problema com ruído, a não ser que você tenha feito um cabo muito simples, daí poderia ser um cabo melhor. Então, se você tiver um cabo bem revestido, um cabo que foi muito bem feito, em pequenas distâncias, você está muito perto ali da mesa de som, não vai ter problema, não vai melhorar muito, não vai dar mais punch, nada do tipo. Porém, quando a gente está falando de palcos enormes, a gente não vai mandar fazer um P10, por exemplo, de 40 metros, entendeu? De 30 metros. Nisso vai perder muita qualidade mesmo. Para isso serve então o DirectBox, também quando tem muita gente tocando junto, cabeamento passando ao mesmo tempo, tá bom? Então eu particularmente não vejo a necessidade pelo que você mais ou menos descreveu aqui. Mas, né, a ideia aqui é eu te dar algumas sugestões também. Uma coisa que é legal você saber é que existem teclados que já vêm com a saída XLR, que é aquela saída balanceada. Basicamente, o DirectBox ele vai transformar o seu sinal não balanceado num sinal balanceado, por isso que você tira o ruído, você tira a distorção dele. Então você vai ter o seu P10 será transformado num XLR, que é aquele cabo de 3 pinos que serve para microfone geralmente, né? Então existem alguns teclados que já vêm com essa saída, por exemplo, o SV1 que eu tenho já vem com essa saída XLR. Porém, tem aí outro problema, que é você tomar cuidado para que a pessoa que está operando a mesa não mande Phantom Power para o seu teclado. Eu já queimei a placa do meu SV1 dessa forma aqui no estúdio. Eu, burro mesmo sozinho, acabei ligando o Phantom Power e queimei um dos lados da placa. Então tem que tomar bastante cuidado, da placa de áudio interna, né? Tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa que é bom você saber é que existem também teclados que aceitam um P10 que é balanceado. Ele também tem aqueles 2 risquinhos, como se fosse estéreo, mas ele é mono e aquele segundo risquinho seria ali a terceira fase. Eu não sei, eu não manjo de elétrica, dessas coisas, para te dizer exatamente o termo técnico. Acho que é o neutro ali que passaria. Então existem cabos P10 balanceados. O problema é que, até onde eu sei, a maior parte das mesas de som que a gente encontra, por exemplo, nas igrejas, não vai ter a entrada que reconhece esse cabo P10 balanceado. Então você consegue mandar balanceado do teclado, mas não consegue receber balanceado na mesa, então não muda muita coisa. Mas caso você queira ter o DirectBox aí em relação a essa distância realmente que tem, vale a pena, você lembra que você tem que comprar 2 DirectBox, um para cada lado, né? Um para o L, um para um R, ou se não, comprar algum DirectBox que tenha 2 entradas, que é o caso, por exemplo, do Ultra DI20 da Behringer, só que ele é ativo, ele precisa de pilha ou estar ligado na tomada, né? Na verdade, de bateria, então você pode pensar em comprar um desses que é legal para tecladista, embora a Behringer a gente saiba que não é ali a marca mais referência em relação à qualidade de som. Então eu espero ter dado algumas dicas aqui, mas como eu disse, eu acho que no geral não precisa se a distância for pequena sua para a mesa. A próxima pergunta, na verdade, é a junção de duas, aqui eu vou ler as duas porque é bem interessante. O Everson Alencar pergunta o seguinte: caro professor Pedro, eu sou aluno da Music Dot e super recomendo, mudou a minha vida. Que legal, Everson, ele já mandou algumas coisas lá no fórum também, a gente já respondeu, é bem legal. Estudo teclado e a minha dúvida é, eu gosto de fazer as aulas no PC e eu penso em comprar um controlador pequeno e simples para usar na mesa do PC sem ocupar muito espaço, ou seja, ele estuda vendo no computador, ele quer ter um teclado ali já saindo o som do próprio computador, né? Seria tanto para acompanhar as aulas online como para aprender a usar o teclado e PC em conjunto. Mas eu tentei já ligar o meu CTK 6250 como controlador e vi que só isso não basta para fazer o som no PC. Vi que tem muitos tipos de software para música, para os mais diversos
fins, DAWs, timbres, gravadores MIDI players, etc. Fiquei meio confuso por onde começar essa jornada para entender esses softwares. Você teria alguma dica para quem quer começar a explorar esse universo? O que seria o essencial para conectar o controlador no PC e começar a fazer som? E o que é legal observar em termos de hardware para evitar som atrasado ou distorcido, como latência e coisa do gênero? Bom, realmente não basta só você ter o teclado, Everson. É necessário você ter aqui, então, os softwares, os aplicativos, né? Eu não indicaria para você comprar mais um teclado, porque eu acho que é um gasto a mais. Acho que com o CTK, simplesmente, você já resolve o seu problema, né? Então, tem duas soluções ali rápidas, né? Uma solução muito rápida, na verdade, seria você comprar um cabo P2 e fazer o contrário. Ligar o áudio do seu computador, na saída de fone dele P2, no seu auxiliar in do seu CTK 6250. E aí você faria o contrário, você estudaria com o fone no próprio teclado, mas ouvindo a aula que está saindo ali da saída de fone do seu computador. Então, um cabo P2 ali, grande ali, P2 poderia resolver já esse problema de uma forma direta. Digamos que você não quer uma solução tão simples, você quer realmente começar a mexer com MIDI e tal, com gravação, então vamos lá. Falando sobre esse universo então de programas, placas e tudo mais. A placa de áudio externa, ela pode ser uma boa se o seu PC não for muito bom, se não tiver uma placa de áudio tão legal. Eu sempre usei Mac, então a partir do momento que eu decidi começar a produzir, eu investi, coloquei uma grana para poder ter um Macintosh. Quando você tem um Macintosh, a placa de áudio interna dele já é bem legal e não te dá trabalho. Então não há tanta necessidade, a não ser que você queira plugar outras coisas, um violão, alguma coisa do gênero. Você não vai conseguir fazer isso no laptop normal. Daí usar o microfone do laptop não é tão legal. Mas assim, só para produzir o seu áudio, só para usar um timbre ali dentro, não é necessário ter uma placa de áudio se o seu computador for muito bom. Mas, caso não seja muito bom e você queira uma placa de áudio para poder ajudar no processamento desse áudio, eu te indicaria, por exemplo, uma Behringer UMC202 HD, que a gente tem aqui no estúdio, que é bem legal, ou, por exemplo, uma Focusrite Scarlett 2i2. São placas iniciantes que já vão te dar entradas ali de microfone, instrumento, caso você já queira depois gravar uma voz, produzir um cantor, alguma coisa do tipo, certo? E além disso, elas vão te entregar a saída LR. Então, caso você tenha um laptop, por exemplo, e queira sair para tocar, é legal que elas vão ter a saída LR para você poder mandar para a mesa de som. Em relação ao computador, eu não vou saber ser super específico, porque eu não sou técnico muito nessa parte, mas algo como assim um processador i5, 4 GB de memória, é uma coisa mais interessante. Se você tiver, por exemplo, um HD também SD, é bem legal, porque ele vai ler mais rápido os timbres que você for colocar lá. Logicamente que dá, eu tenho um i3, tô lascado. Não, ele vai processar também, mas talvez você tenha mais problema com essas coisas de latência, ou ele demore muito para carregar um timbre e coisa do tipo. Esses problemas de latência, em geral, você resolve no Windows com aquele driver ASIO. Eu não manjo muito de Windows, mas eu sei que o pessoal sempre usa isso. Não sei exatamente como funciona, mas pesquisa um pouquinho sobre isso. E é claro que você vai ter que mexer no buffer do programa, que é a quantidade de informação que ele meio que armazena na memória dele. Mais uma vez, eu não sou técnico nessa ideia, mas quanto menor o buffer, mais fácil fica de processar aquilo e não dar latência, tá bom? Como eu disse, no caso de um Macintosh, vários desses problemas meio que se resolvem. Em relação aos programas, se você quiser só ter o timbre mesmo, você já deve ter feito a sua pesquisa em relação ao Contact, por exemplo, que ele vai ter os VSTs de timbre, que é muito legal. Você baixa ele gratuitamente, ele já vem com alguns poucos timbres ali para você poder começar a brincar na sua ligação MIDI ali, ver como é que funciona, mas o ideal é você comprar alguns pacotes de timbre, daí você vai ter que desembolsar uma grana ou procurar alguns timbres free que você vai encontrar por aí na internet. Se você digitar no Google, você vai encontrar algumas opções, algumas bibliotecas mais baratas ou free mesmo para você poder experimentar. Agora, se você quiser começar a produzir, uma opção que eu achei bem legal que eu descobri esses dias é o Cakewalk, que era um programa bem antigo, já tem há bastante tempo, mas que agora foi comprado por uma nova empresa, se não me engano chama BandLab, e eles agora tornaram o Cakewalk então gratuito. Então você pode baixar e começar a entender toda essa parte de gravação, ele é super intuitivo, você consegue abrir VSTs nele também, ele já vem com outro timbre também ali dentro, caso você queira começar a trabalhar com gravação. Eu não sei se eu te respondi muito bem, mas aqui já tem algumas ideias para você começar a pesquisar, e lembrando, como você é aluno nosso, em breve eu vou gravar um curso sobre isso com algumas ideias a mais. Então é só se ligar aí que daqui um mês, 2 meses, provavelmente já vai ter esse curso no ar. A próxima pergunta, que também é sobre esse assunto, é do Yuri. O Yuri Maurício, ele fala: Pedro, eu gostaria de saber se vale a pena investir em um set de VSTs e controlador MIDI. Há um tempo atrás eu queria ter um controlador, só que os bons controladores estão muito caros, é verdade. Fora que eu teria que comprar um bom laptop e uma interface de áudio, que a gente estava conversando. Para palco realmente pode ser legal. Com isso, o set ficaria caro demais. Por isso, hoje em dia, eu prefiro ter um bom sintetizador. Só que alguns amigos meus têm essa dúvida, querem saber se vale a pena investir. Geralmente, muitos tecladistas querem investir em controladores por causa dos variados timbres. Só que eu vi em alguns vídeos no
YouTube que muitos desses timbres são bonitos quando tocados sozinhos, mas quando são tocados com banda, o som não combina com os outros instrumentos. Outros dizem que o som perde o punch e não tem um rendimento legal durante o show. O que você acha sobre isso? Você já usou o controlador ao vivo? Recomenda? Enfim, tem bastante dúvida aqui, mas se liga bastante com a dúvida que a gente estava falando antes. Yuri, eu já usei sim no palco, eu usava o meu laptop da Apple, um branquinho daquele mais antigo, com uma placa, uma Profile 610 da M-Audio, para poder mandar o LR ali para mesa. Eu não indico. Eu tive problemas com esse set, porque tem muitas coisas envolvidas ali no meio do caminho e algumas que você já citou. A primeira que para mim é a mais complicada é a dificuldade de montagem. Então é um saco você ter que encontrar um suporte ali para o seu laptop e daí ligar a placa, daí esperar o computador ligar, daí você tem que desligar a internet para você não ser, né, não acabar ali caindo no meio do palco, chegar um e-mail, alguma coisa do tipo. O computador demora a ligar, daí os aplicativos demoram a ligar e vira e mexe. Tudo que é tecnologia a gente sabe que dá às vezes algum problema de comunicação. Eu já tive diversos problemas de comunicação no meio do show, que o teclado ali entendeu alguma coisa errada, eu apertei um botão na hora errada, enfim. Que daí, inclusive, você vai ver que todas as coisas que tem essa linguagem MIDI costumam ter um botão de pânico, que é para justamente você zerar tudo quando deu algum problema. Então, às vezes, o computador ele não consegue ler direito as coisas, ele sustenta uma nota mais do que deveria, ele demora alguns segundos para trocar um timbre numa hora que você precisaria que aquela troca fosse rápida. Então, tem diversas coisas que podem acontecer que eu não recomendo. Claro, na época eu tocava numa banda de pop, então eu tinha músicas que eu tinha que trocar de timbre 2 ou 3 vezes durante a música, e isso é pior ainda. Não quer dizer que você não consegue fazer essa programação, você consegue, muitas vezes ela funciona. Mas então eu indicaria somente para casos ali de pessoas que usam um timbre um pouco mais estático. Então, eu vou usar nessa música só um Rhodes, nessa música é só um piano. Eu não recomendo tanto para quando você tem que fazer várias configurações. Claro que isso cada dia está ficando melhor, cada dia as coisas estão evoluindo mais, mas eu ainda não tenho coragem de subir num palco profissional com esse tipo de set, só com esse teclado. Se eu tiver com outros teclados ali de apoio, deu um problema aqui, eu vou resolver no outro, tudo bem. Mas só com esse sistema eu não iria para o palco. Mas vamos pensar em algumas outras coisas aqui. Primeiro, aquilo que eu falei, eu não indicaria com certeza você subir com um laptop com Windows, que daí é mais problema ainda para acontecer. Então, se for para fazer que seja um laptop da Apple. A placa de áudio, nesse caso, principalmente da Apple, não é imprescindível, como eu falei anteriormente. Se você fizer um cabo P2 estéreo com 2 saídas P10, eu já usei isso várias vezes e funciona. Dá numa boa, porque a placa interna já é boa. Mas uma questão para pensar é que, além do investimento que você fez ali num laptop, numa placa de áudio, num controlador, tem também os softwares, que são caros, bem caros, pela qualidade que eles oferecem. É normal também esse valor. É claro que tem muita gente por aí que baixa de jeito ilegal, né? Faz o pirata, a maior parte da galera que usa software, infelizmente, vai para esse lado, porque os preços no Brasil são complicados, tudo aquilo que a gente vem sempre conversando. Mas eu, obviamente, não indico. Eu, como um produtor de conteúdo, eu não gosto de ver, por exemplo, alguém tentando vender a Music Dot por fora de uma forma pirateada. Então, por causa disso, eu faço questão dos meus softwares hoje serem todos originais. Eu só uso aquilo que eu consegui comprar. Então, se você for pensar nisso, é ainda mais um investimento ali, $500, $600, então é bastante coisa. E no fim das contas, você vai ver, o teclado acaba ficando mais barato. Outro ponto que é importante vocês pensarem é que a programação ela é bem mais difícil. Então, quando você compra um teclado, em geral, o teclado ele já vem um pouquinho mais programado, já vem um pouco mais editado. Quando a gente está falando desses VSTs, eles vêm bem crus. Até por isso que você falou que você ouviu algumas coisas e parece que eles não funcionam em banda e tal, é porque ele vem cru. A ideia dele não é te entregar coisas prontas. Então, em geral, você tem que gastar um tempo ali editando aquele timbre. Então, o teclado, em geral, ele te entrega um sintetizador, por exemplo, ele te entrega a coisa mais pronta. Você ligou, já tem alguns controles lá programados. Quando você vai usar VST com algum desses outros programas, não é dessa forma. Pelo menos eu sempre perdi bastante tempo programando. Para você fazer um dual voice ali, demora tempo, tem coisas para você fazer ali. Daí você tem que programar com aquele botão, tem que fazer tal coisa. Tudo bem, no final das contas, às vezes você até conseguiu chegar mais longe, sabe? Você teve mais opções de programação. Porém, vai te demandar muito tempo e conhecimento, quer queira, quer não, para você não fazer besteira ali no meio do caminho. Então, finalizando essa ideia, hoje, na minha opinião, para palco, eu não subo de forma nenhuma, a não ser que seja ali um teclado secundário, né? Então, eu vou usar o VST só para um piano e daí eu vou ter outro teclado por cima ali fazendo vários efeitos que dá para mudar rápido e coisas do gênero. Uma coisa que eu acho um pouco mais estável, que eu pelo menos tenho usado mais quando eu preciso, é o iPad. Hoje eu acho o iPad ele mais estável do que você ter um laptop, um programa e computadores e blá.
legal. Embora a qualidade de timbre do iPad não seja a mesma dos timbres que você consegue com o VST top de linha. Porém, eu acho que pro palco, ali pro dia a dia, funciona melhor. Então é um investimento menor, geralmente. Um iPad pode ser mais barato do que um laptop top. Em especial se você estiver pensando num laptop da Apple, por exemplo, você vai pagar R$6.000 no laptop. Um iPad você paga 2. E daí você vai ter acesso a timbres ali, pelo menos aí 80% da qualidade do que seria um timbre de um VST de computador. Então eu acho que realmente vale mais a pena hoje, até pela facilidade, os programas são mais simples de usar, os aplicativos são muito mais baratos na App Store. Então às vezes um timbre que você compra para computador custa $500, quando você vai ver na App Store tá $30, porque é o objetivo da Apple mesmo deixar as coisas mais baratas ali. Por fim, aqui então, para a gente terminar o de hoje, o Jussier Santos falou uma coisa muito legal. Olá, Pedro, aqui é o Jussier e tem uma pergunta fora de contexto. Não é fora de contexto, não. Qual o melhor caminho para ser da síndrome do transpose? Eu gosto do teclado desde os meus 13 anos de idade, hoje eu tenho 34, mas por necessidade de aprender a tocar algumas músicas em tempo recorde, acabei experimentando o transpose e desde então sofro de uma dependência e eu preciso me desintoxicar. Preciso de uma clínica de recuperação dos TAs aqui, os transpólatras anônimos. Os cursos da Music Dot me ajudariam? Há algum módulo que me ajudaria mais? Jussê, é isso que você está passando, todos nós já passamos em algum momento da vida, né? Em especial quem, como você aqui, tocou numa banda, uma coisa do tipo que tinha que tirar coisas rápidas e não dá tempo de mexer em tudo. Então, primeira coisa para resolver o seu problema, eu não tenho um curso específico na Music Dot para essa desintoxicação. O que acontece é que o curso da Music Dot ele já é inteiro pensado para que desde a aula 1, aquele aluno que está começando, ele já se sinta à vontade com as teclas pretas e com as tonalidades mais diferentes. Então, eu não te diria que tem um curso para resolver isso. Tem o módulo inteiro ali, o curso inteiro já é focado pensando nisso. Então, eu te indicaria, de repente, começar ali um pouquinho de antes, que eu acho que pode te ajudar. Eu já tive alunos nessa sua situação e daí tem algumas coisas interessantes para você pensar. O primeiro ponto, que é óbvio, é você lembrar que você vai ter que gastar um tempo para arrumar esse problema. Então, imagina o quanto de conteúdo ficou para trás para que você chegasse nesse problema hoje. Então, essa é a primeira coisa, porque, por exemplo, esse aluno que tive esse problema, eu mandava uma tarefa para ele, mandava uma lição para ele para tentar resolver, ele ficava preguiçoso e, lógico, acabava tocando tudo em dó maior de novo e resolvia o problema dele. Então a primeira coisa é você tomar essa consciência mesmo como se fosse um alcoólatra anônimo mesmo, virar e falar assim, cara, eu estou viciado numa coisa que não é boa, então eu preciso melhorar. Então tome essa consciência que não vai ser rápido e vai ser algo que vai te exigir muito esforço, mas você vai chegar lá. Eu não tenho assim a fórmula mágica, mas eu anotei algumas coisas que eu acho que podem te ajudar. Primeiro é você experimentar fazer exercícios com os acordes subindo de meio em meio tom. Então dessa forma, quando você sobe de meio em meio tom, então você faz dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. Então pega, por exemplo, acordes maiores. Faz o dó ali na posição fundamental, dó maior. Tenta subir, você vai subir todo mundo no semitom. Dessa forma é um pouco mais fácil de você enxergar todos os acordes e você com certeza vai conseguir tocar todos esses acordes com tranquilidade. Lógico, está um pouco fora de contexto de uma música, mas é um estudo que pode te ajudar bastante a perder o medo desses acordes ali, como Ré bemol, Mi bemol, você vai ver que eles não têm nada de diferente de um Dó maior. Uma coisa que eu acho legal é você organizar esse conteúdo todo que você vai ter que estudar para você poder não se perder. Então se você falar, todos os dias eu vou estudar todos os acordes, vai dar problema. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é pegar um campo harmônico diferente por semana. Era isso que eu fazia quando eu comecei a ter também um pouco dessa dificuldade. Então, eu tocava muito na igreja, tonalidade de dó, ré, mi, lá, sol, mas não tocava muito na igreja si bemol maior, ré bemol. Então, quando eu comecei a perceber essa dificuldade, embora eu nunca tenha usado o transpose de fato, eu fazia o seguinte, essa semana eu preciso pegar uma música em si bemol. Então eu passava aquela semana estudando a tonalidade de si bemol. Então eu montava o campo harmônico, eu montava a escala e todos os dias eu ficava em si bemol, para poder me acostumar com aquela tonalidade. Se você estudar um dia só, 15 minutos, não vai resolver o seu problema. Então pega, fica criando frases ali naquela escala, monta uma sequência de acordes básica, então fica fazendo aquele 1-4, 1-5, faz aqueles improvisos mais simplesinhos, para você se acostumar e você vai perceber que não tem dificuldade. Começa, logicamente, por essas escalas que tem menos acidentes. Então, por exemplo, Fá maior, que tem só um Si bemol. Você pode treinar Si bemol maior, que tem só 2 bemóis. Vai indo aos pouquinhos colocando os bemóis para você poder ir percebendo. É claro que uma das formas também de você resolver isso é você estudar bastante teoria e você perder realmente esse medo, porque você vai começar a entender da onde veio aquele acorde, por que ele é daquela forma. Então, se você souber muito sobre intervalos, sobre construção de acordes, você vai ver que cada vez mais vai ficar mais fácil. Daí você pode fazer aquele
aquele esquema de pegar ali uma música que você conhece que é super simples, tem 2, 3 acordes, de repente um blues, ou até algo que você já está acostumado a tocar mesmo, que é bem simples, e tenta transpor isso para outras tonalidades. Ou pega aquelas sequências de acordes mais comuns. Então, por exemplo, toca em 40 mil músicas, Sol, Ré, Mi menor, Dó. Pega essa sequência e transporta, por exemplo, para Lá bemol. Como que ficaria isso daí? Lá bemol, Mi bemol, Fá menor, Ré bemol. É isso? Né? Errei alguma coisa? Acho que é isso daí. Então pega essas sequências que são mais óbvias, que vão aparecer em muitas músicas, e faz essa sequência também. Porque daí você começa a se acostumar com aquelas coisas que vão acontecer todos os dias. Você não precisa realmente pegar uma música inteira e transpor ela. Pega essas coisas que aparecem em várias músicas que eu acho que vão te ajudar bastante. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um programa da série. Mais uma vez, não esquece de curtir aí, de dar o joinha, de compartilhar, se inscrever no canal e de, logicamente, deixar suas dúvidas para o próximo programa. Então, um grande abraço e até a próxima.